Quando ouve o Luiz, a gente fica estagnado, você fica parado, pensando. É necessário andar, né? O Amir Klink é que diz isso aí. Para você saber das coisas, para ter conhecimento, você tem que viajar, né? E esse viajar não é o ouvir dizer, é pôr o pé, né? Estar lá, né? Assim como está fazendo o Luiz ao longo dessa sua trajetória. Eu o parabenizo por isso, Luiz, e mirando aí nos teus exemplos aí, as citações sempre suas em diversos sítios, né? Acontecem a toda hora. No âmbito do registro de imóveis, você bem disse, nós estamos aí com o Conselho Nacional de Justiça nos apoiando e o Poder Executivo do governo passado, quando criou o cartório digital. E esse cartório digital ele veio fortalecido pela medida provisória 13465, da qual tive o privilégio de participar do grupo de trabalho que a elaborou. E lá no seu artigo 76, criou o registro eletrônico, né, que hoje está sendo gerido pelo órgão nacional de registro, que é um órgão do qual faço parte como conselheiro, e temos hoje na pessoa do doutor Juan Pablo, do Mato Grosso do Sul, e aí, fugindo um pouco do Mato Grosso, né, caminhando aí para o Mato Grosso do Sul, tem feito aí um bom trabalho reunindo o que você está a dizer, né? A tecnologia, acima de tudo, a serviço do cartório. Hoje, com a inteligência artificial, grande parte dos títulos, notadamente os contratos mercantis, eles têm na inteligência artificial uma facilidade maior até de desenvolver os próprios registros, né? A tokenização já começa a surgir através de provimentos lá do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul desponta aí como o estado progressista que tem trazido luzes nesse aspecto para todo o país. Aqui em Campo Novo do Parecis, por ter aí uma colônia gaúcha, né? Temos aí expert já em vários desses temas, desses assuntos, e que com certeza estão a nos brilhantar aí com muita coisa. Nós tivemos a oportunidade, Helder conversava ainda há pouco, e quem nos assiste nessa hora, de lá nos anos 2007, quando iniciamos a nossa trajetória acadêmica, com doutorado, pós-doutorado, e estando aí na Itália, na Espanha, Portugal e Argentina, nós vimos despontar no cenário as transações transfronteiriças através dos contratos por meio eletrônico, né, com assinatura digital, que já está desde 2000 sendo adotada aqui no nosso país. Porém, sem uma centralização desse trabalho. E é o que nós vemos acontecer também no âmbito do cadastro territorial, quando não se tem um órgão, e você bem colocou aí, que realmente coordena esses inúmeros cadastros, né? As sobreposições de cadastros, as sobreposições de tarefas, né? Pelas instituições que não sentam à mesma mesa, daí o resultado das políticas públicas fundamentadas em dados irreais, ou em dados fracionados, em dados que realmente não se interconectam, né? Então, quando falamos aí cadastro e registro, a interconexão talvez seja mais demorada, mas a coordenação entre cadastro e registro ela há de acontecer, porque com todo esse aparato tecnológico é quase impossível não acontecer. Basta que se tenha vontade política, e é o que nós estamos a desafiar, na verdade, a buscar. O Velho Salf, quando editou lá o Código Civil da Argentina e não quis implantar lá o registro jurídico no país, o argumento era esse, de que num país do tamanho daquele, né, com pessoas desqualificadas, né, para poder exercer a atividade,
não justificava a criação de um órgão desse, sob pena de acontecer o que aconteceu aqui no país, né? Essas sobreposições de títulos causadas, às vezes, por desconhecimento, em muitos casos, não por má fé. E, lamentavelmente, hoje estamos aí a corrigir a partir da lei do georreferenciamento. Claro que houve uma estagnação dessas manobras promovidas por maus profissionais da área da engenharia, da advocacia e de todas as outras. No âmbito dessa busca de coordenação, participamos aí do grupo de pesquisas lá da Unicamp, onde o professor Bárcia, buscando os ensinamentos lá do cadastro da Holanda, tivemos por várias vezes conhecendo toda a sistemática, onde cadastro e registro são administrados pela mesma agência. Então, sentimos que é possível acontecer. Agora, a nossa tese é de que isso, no nosso país, ela há de ser feita não de cima para baixo, conforme tem se tentado ao longo desses anos todos aí, mas de baixo para cima, ou seja, ninguém vive no Estado ou na União, as pessoas vivem no município. E, vivendo no município, se nós tivermos pilotos, né, onde a situação já estaria mais ou menos consolidada, cadastro territorial e registro jurídico, certamente o avanço seria muito grande. E, em pouco tempo, nós teríamos aí pilotos para todos os lados, né, nas 27 unidades federativas. Deparamos essa semana, e o tema ele veio a calhar, porque o Conselho Nacional de Justiça, através de uma portaria, determinou que se houvesse sugestões para que o IERE, Inventário Estatísticos de Registros Públicos, ele fosse melhorado, vamos colocar aí, porque existe um esboço desse trabalho, do qual tivemos também o privilégio de participar e teve a sua implantação através de provimento na Bahia. Esse inventário estatístico ele busca justamente isso aí, ter georreferenciado, mapeado todos os imóveis através de um banco de dados próprio da própria serventia, onde o titular da serventia ele se vê na obrigação de avançar tecnicamente também, através de sua assessoria, para que ele conheça o seu município, a partir do registro de imóveis. E esse é um trabalho que nós estamos defendendo já há alguns anos, participando, inclusive, junto à Comissão de Assuntos Fundiários da Assembleia Legislativa do Estado, Corregedoria, e, mais precisamente, no CNJ há 2 anos, com esse esboço do projeto, que tem avançado muito. E graças também à criação do MAPA, que é uma plataforma cedida pelo nosso colega Sérgio Ávila ao ONR, que está sendo desenvolvida também com esse mesmo objetivo. Em data recente, tivemos aqui com o Helder também no podcast, onde participei com o Sérgio Ávila, a gente mostrando o complemento desse projeto, dessa plataforma, que aliado à geocracia, eu acredito que nós teríamos avanços maiores aí. Um colega nosso que também tem experiência além das nossas fronteiras é o Richard Torciano. O Richard tem nos trazido informes da Colômbia, do México, você já bem disse, do Peru e de tantos outros países aqui da América do Sul e também da Europa, onde se busca fazer com que essa plataforma única ela aconteça. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, estamos também num grupo de trabalho, onde o relatório ainda não foi divulgado, mas nós já temos parte dele conosco, porque é fruto de um trabalho também dos corregedores de justiça de todo o país, em reunião lá em São Luís, no Maranhão, sugeriu que essas inserções elas acontecessem e, com isso, os avanços estão acenando para que o CIGEF
o SIGEF seja reconhecido institucionalmente como um órgão que poderia gerir essas informações num banco único de dados que serviria para disseminar para os outros municípios, para os outros estados. Isso está em gestação bastante adiantada, né? Assim dizia um auditor fiscal, nosso amigo, onde essa busca ela está acontecendo. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, Luiz, e homenagear aí os portugueses, né? Hoje, o dia da revolta dos cravos, né? Muito bonita, e a liberdade, enfim, raiou depois de 50 anos, né? De luta. Eu vou tentar colocar aqui alguma coisa que separei aqui e continuarei depois, permitindo vocês. Podemos cantar a Grândola aqui também, se for o Ah, caso. Glândula, que é essa, né? Está aqui. Aí estamos, então. A história 25 de 4 de 74, a Revolução dos Cravos põe fim à ditadura herdada de Salazar. Conversando aí com colegas outros hoje de Portugal, eles nos informam que essa história, para quem a viveu, e dentre eles está aí o nosso amigo e colega Virgílio Machado, certo? Ela foi marcante, né? Naquela época, onde as pessoas, o público, de um modo geral, foi à rua e fez com que a revolução acontecesse, e de uma maneira tranquila, pacífica, silenciosa, e o cravo é o símbolo de toda essa busca de fazer com que as coisas acontecessem. Falávamos aí sobre essa abertura de consulta pública para aprimorar o sistema de registro de imóveis. Isso foi disponibilizado agora no dia 24 pelo Conselho Nacional de Justiça. Está disponível nesse link que, se naturalmente quiserem, aqueles que ainda não viram, né, para que sintam a possibilidade, inclusive, de apresentar sugestões até o dia 6 de maio, salvo o melhor juízo, para o Conselho Nacional de Justiça, aprimorando, assim, a questão que já estávamos falando do esboço desse inventário estatístico de consulta de registros públicos. E um detalhe, com outros geomensores, tem sido sugerido que os imóveis urbanos eles sejam inseridos nesse contexto, buscando, assim, o que diz já a ABNT, focada nesse tema, a própria lei da REURB, que é a Lei 13.465, os provimentos do CNJ, que dispõe sobre a necessidade de georreferenciar os imóveis quando se promove a uso capião judicial e extrajudicial, independente de ser imóvel urbano ou rural, ele deverá vir dessa forma georreferenciada para que não tenhamos aí dúvida da sua existência. Esta manifestação aí foi da época do Napoleão Bonaparte, lá no 1803, quando da criação do Código Civil. Dizia ele que um bom cadastro de parcelas será complemento do meu código para arquivar uma ordem sistemática nas propriedades de terras. É importante que as plantas sejam corretas para servir para a definição dos limites das propriedades e para, assim, evitar futuros litígios. Então, estamos aí diante da paz social, da promoção, né, do evitar o litígio, fazendo com que nós, registradores de imóveis, tabeliães, eles cumpram a sua função social inspirado nisso que já existia lá em 1803. Então, quando se fala em regularização fundiária, nós não estamos aqui a tratar de regularização hoje. Ela já acontecia nessa época. Eu trago aqui
um documento histórico. O Helder talvez não tenha conhecimento dele, e nenhum de vocês, é uma busca de legitimação de terras da Rural Minas, e aí vai para você, Luiz, não querendo colocá-lo como jovem, né? Mas em 74, lá estava eu a requerer essa legitimação no estado de Minas Gerais, na promoção da legitimação das terras devolutas daquele estado através da Fundação Rural Minas. É uma espécie de instituto estadual à época, né, que fez com que a região que eu vivi, Vale do Rio Doce, ela estivesse totalmente regularizada. Estamos falando aí de 50 anos atrás, né? A época da revolta dos cravos aí, pelo que você disse, você não tinha nascido ainda. Já estávamos a tratar disso aí. Esse registro histórico eu trago também há 20 anos, quando aqui cheguei em Campo Novo do Parecis, tivemos também o privilégio de averbar o primeiro georreferenciamento do país. Foi uma luta, né? Estávamos em Rondônia e, naquela época, já falavam que a lei do georreferenciamento dependeria de regulamentação, e aconteceu em 2002 com o decreto 44/49. Mas alguma coisa ainda ficou pendente, que só foi acontecer em 2004. E, nesse período, a corrida para se fazer o georreferenciamento era grande, porque não existia profissionais capacitados, habilitados para fazer isso aqui no Mato Grosso e nem nessas regiões outras, né? Esse trabalho foi feito com apoio do engenheiro Rovilson Dias, através do INCRA em Brasília, né? Foi um fato marcante isso aí. Então, estamos aí em 2004, 20 anos atrás, promovendo aí esse trabalho aqui na nossa cidade. Posteriormente, o ministro Bruno Araújo, que hoje está no TCU, poderia ter sido ministro do Supremo aí, parece que era cotado, né? Ele teve essa ideia de trazer, através da portaria 326, em 2016, esta proposta para debater as alterações do marco legal da regularização e redefinir diretrizes, né, para que pudéssemos trabalhar. E lá estávamos também a participar. Neste mesmo ano, em 2016, representando também o IRIB, num painel com todos esses entes, estávamos aí a CNBio, a SPU, a FAO, UNAI, IBAMA, INCRA, né? O Exército presente, o Ministério da Cidade, durante uma semana, debatendo esse tema em Brasília. Foi fantástico, de lá saiu várias sugestões, várias posições aí para que a gente avançasse. Com apoio do Cadastre da Holanda, né, tivemos aqui, o Helder tem conhecimento e vários outros colegas participaram desse projeto piloto aqui em Tangará da Serra, cidade vizinha, onde buscou-se regularizar áreas de 80 a 400 hectares, equivalente a 4 módulos, e com a participação da Embaixada da Holanda aqui no Brasil, a Unicamp, o Cadastre. Foi realmente um trabalho fantástico que resultou na regularização de 64 imóveis. Esse assunto foi notícia pelo governo holandês, né, do que se passou aqui. São coisas assim marcantes. Eu estou a falar aí de histórias, no caso aí, passadas, vividas, e de estudo de casos, né? Aqui estamos também na Câmara Setorial Temática da Assembleia Legislativa do Estado. Presente o secretário-geral do MDA hoje, Irajá Lacerda, né, que assiste ao ministro Carlos Fava, com quem viajei recentemente, e, na oportunidade, ele comentou que ficou impressionado com o que viu no Geocracia e no mapa, né? E aí eu faço um destaque ao Luiz aí, ele dizendo que não tinha noção da importância de todo esse trabalho focado aí na tecnologia, onde lá do gabinete dele, com assessoria do lado, tem a possibilidade de fazer
acontecer, ou seja, de ver tudo que passa no Estado e no país. A Arimateia, proposta dita em cima, né, e repetida agora, é que nós já ouvimos aí. Arimateia. Opa, diga. Só, desculpa interromper, naquela foto que está o Irachá Lacerda, também está o Cândido Teles, que hoje ele é presidente do Instituto de Terras Rurais do Distrito Federal, que Helder, foi muito criado bem agora no destacado aí. governo Seu chefe, ibanês, seu e amigo na ele, época, na né? experiência como presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso, hoje está no Distrito Federal como presidente do Instituto de Terras. Isso dá para sentir a importância dele nesse contexto, né, Helder? E você é testemunha disso porque o assessorou, e com isso vimos muitas mudanças acontecerem aqui. Esse trabalho também do qual você participou, e ele também estava presente, e aí Luiz e demais que nos assistem, essa cooperação técnica, né, para ações de regularização entre INCRA, Estado, a Noreg, né, consórcio, eu presidi a Noreg naquela época. Então, a gente começa a sentir que é através dessas parcerias, dessas cooperações, que a gente consegue avançar. E conforme propôs o Luiz e o Helder na sua manifestação, se voltássemos a reunir agora com a tecnologia de ponta, né, que temos aí, fazendo com que todos esses trabalhos eles se comunicassem, né, a verdade é essa aí, ou integrassem, nós teríamos aí um avanço muito grande, não só como piloto aqui no Mato Grosso, conforme está a constar dessa cooperação técnica, como também de todo o nosso país. E é uma proposta, viu, Luiz, que faço, e colegas outros, com certeza, eles vão sentir que a caminhada é por aí. Eu recebi o Helder falou em crédito de carbono, eu recebi esse certificado, e a pergunta de um colega lá de Pernambuco, se ele poderia averbar isso na matrícula do imóvel. Todos sabemos que a matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento dele, né? E para essa matrícula, há uma previsão legal de averbações previstas lá no artigo 167, item 2º. E não é qualquer documento ou qualquer papel, né, que vai chegar e ser averbado na matrícula, mesmo a requerimento ou por ordem judicial. Nesse caso específico, em consulta à conselheira Maria Tereza, com a qual comungamos aí em vários pensamentos e vários artigos e painéis, há de se pensar o seguinte aí, uma pergunta também para o Luiz, para o Helder, de se buscar para se saber se pode ou não averbar um certificado desse na matrícula do imóvel, se não haveria necessidade de buscar aí uma verificação maior, quem sabe uma auditoria, para se saber da legitimidade para a expedição desse certificado, considerando que no país nós ainda não temos uma lei que regula a disciplina, que disciplina essa questão. Temos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, sabemos, e alguns artigos, algumas manifestações, e eu faço essa provocação aí, Luiz, por favor. Obrigado, professor Arimatea. No fundo, a sua aula, mais do que uma aula, é uma história de vida, né? Porque, de certa forma, a sua própria história mistura com a história dos cartórios e das certificações do Brasil. Então, é sempre não só uma honra poder estar aqui, mas um orgulho como brasileiro poder presenciar e trocar experiência com alguém com tanta notoriedade em cima da matéria. Daquilo que você pergunta aqui, por último, da certificação, eu acho que a gente tem que separar muito bem aquilo que é notório conhecimento de oficialidade. Né? Uma certificação, ela traz muito o conceito de notório conhecimento. Olha, eu sou uma certificadora, eu trago um notório conhecimento por força da característica X, Y, Z, isso é uma coisa.
Outra coisa é a oficialidade que o cartório tem de conferir uma oficialidade, é uma coisa que tem notório conhecimento. Tem aí uma ponte, né? Tem aí um gap, tem aí uma lacuna que talvez seja bastante desafiador a gente supri-la de forma a simplesmente oficializar aquilo que tem uma notoriedade, mas não é público, né? O processo de governança ele foi especificado para uma certificadora, mas como avaliar isso para que a gente possa, de forma automática, dar uma atribuição sinalagmática para uma certificadora, dizendo que isso daqui, se está certificado, vai ser oficializado. Precisaria refletir um pouco melhor, né? O que a gente tem percebido nas experiências internacionais é que, como a própria entidade governamental já tem essa notoriedade além da oficialidade, que ela sim teria essa característica de poder suprir essa lacuna. Nessa questão do crédito de carbono, que envolve o mercado internacional, no fundo, precisaria, salvo o melhor juízo, passar por uma homologação igualmente internacional. Às vezes E isso aí, pode... Luiz, só fazendo um parênteses aí, nessa mesma linha, né, quando falamos lá nas transações transfronteiriças fundamentadas em contratos por meio eletrônico, com assinatura digital, a gente depara com a realidade dessa, né, que desperta essa provocação, né? Como ter essa segurança jurídica nessa transação transnacional, né? Nesse mesmo sentido. Com certeza, com certeza. Então, de certa forma, para se criar um mercado com essa envergadura internacional, o que se precisaria ter é pelo menos diretivas na ONU ou em órgãos correlatos que façam o que é feito, por exemplo, com o setor de petróleo e gás, que façam o que é feito com outros setores tão intensivos em território, né? E que possam dar determinadas diretrizes para que isso possa ter correspondência nos respectivos direitos internos dos países, né? Porque como é que a gente vai correlacionar um crédito de carbono na Indonésia com outro no Congo, com outro no Brasil, né? De realidades completamente distintas, de governanças completamente distintas. Não estou nem dizendo se a nossa é melhor, a deles é pior. Acredito até que a deles tem coisas muito melhores do que as nossas, mas que são distintas, né? Como é que a gente homogeneiza processos que são completamente heterogêneos? E aí eu te devolvo a pergunta. Quando falamos nisso, Luiz Helder e demais que nos assistem, a gente volta ao que tivemos de avanço tecnológico relacionado ao cartório digital no pós-pandemia, né? A pandemia 2020, né, surgiu e o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que nos fiscaliza e que nos orienta através de provimento, passou a editar provimentos seguidos, né? Hoje um, amanhã outra, corrigindo aquele, e foi assim uma loucura, forçando, de alguma maneira, a todos nós, né, pesquisadores, a descobrir a maneira de se firmar nesse contexto. Nós tivemos a felicidade de sair na ponta, naturalmente com apoio governamental, financeiro, o Registro Civil das Pessoas Naturais, que passou a ter matrícula única, né? Então, foi o pioneiro nesse destaque, em período até anterior à pandemia. Depois veio o tabelionato de notas, né? Com as procurações por meio virtual, né? Através de reuniões virtuais, com a apresentação do documento em mãos, e isso foi alastrando. Nós tivemos aí esses avanços. Hoje, praticamente, poucos são os atos presenciais nos cartórios de notas, né? Se precisa de um reconhecimento de firma, ou se precisa de uma lavratura de escritura ou procuração do seu local de trabalho mesmo, acessando o tabelionato da sua preferência, você consegue tudo isso aí em tempo real. Esse documento ele é enviado para o registro de imóveis e devolvido para o interessado, que, se interesse tiver, vai
fazer com que ele seja materializado. Na prática, isso está acontecendo. Hoje, 70%, 80% dos serviços aqui, no interior, eles estão sendo dessa forma. E acredito que nas grandes capitais, quase 100%, não se tem mais papel nessa transação. Essa tramitação aí, esse passo a passo aí, mostra a maneira de se alimentar, no nosso caso, né, o órgão nacional de registro, que é diariamente acionado, né, para ter todo o acervo dos cartórios, né, em suas mãos. Ao reverso disso aí, claro, vai aí como um contra-exemplo, nós temos imóvel com essa descrição. Eu dizia ainda para o Helder mais cedo, eu recebi de um colega do interior do estado, né, do Nordeste, onde ele traz a seguinte pergunta, né, estudo de caso aí. Ele recebeu uma carta de adjudicação, né, para inserir numa matrícula que tem um imóvel com essa descrição. E a pergunta dele é se precisaria do georreferenciamento para atender essa determinação judicial. A nossa resposta, a princípio, é de que não precisaria, porque esse título é um título originário e esse imóvel não tem o tamanho necessário, né, para que seja obrigatório o georreferenciamento, que deve ser exigido obrigatoriamente nos casos de alienação, desmembramento, remembramento de áreas, e no limite hoje de 25 hectares. E esse imóvel é um imóvel rural, denominado pequeno sítio, né, cercado de madeira, e vem essa descrição precária. Nós ainda encontramos, Luiz, você está em Portugal, né, talvez eu visitei algumas conservatórias aí, e a gente vê que tem algumas coisas ainda descritas de maneira singela, assim, né? E no Brasil não é diferente, a gente fala no Nordeste, mas eu sou mineiro de origem. Em Minas Gerais nós ainda vemos muito isso, né? Acredito que nos grandes centros dos livros antigos, né, os chamados livrões, grande parte deles ainda não foram transpostos para a matrícula, que foi criada pela Lei 6.015, de 73, entrou em vigor em 76. Nós ainda temos um passivo muito grande. A, o número de matrículas com essa descrição ainda estão inseridas lá nos livros antigos. E a pessoa, por ter falecido, os herdeiros não tiveram interesse em prosseguir com qualquer melhoramento na identificação desses imóveis, se conformam com a posse. E a posse no direito brasileiro ela é garantida, tal qual a propriedade, e muitos preferem manter na posse mansa e passiva, sem buscar a matrícula do imóvel, sem buscar essas formalidades que nós estamos a falar. Então, eu vejo, não com pessimismo, mas vejo com uma grande dificuldade essa mutação, essa transposição do feio para o bonito. Eu estou usando uma terminologia aqui, onde essa visualização de alguma coisa georreferenciada, com coordenadas, com tudo, ainda muito distante da nossa realidade. Claro, eu estou aqui não querendo ser pessimista, não, mas olhando o outro lado. Eu conversava essa semana passada com o Sérgio Jacomino, me ligou para falar dos avanços do ONR e outras coisas mais. Sérgio é um entusiasta também da tecnologia, né? E ele falando mais ou menos nessa linha. Hoje, a maioria dos colegas que estão a fazer concursos, eles estão estudando, preparando e querem ir para a capital do estado, eles querem ir lá para a janela, né? A brincadeira que faz, ninguém quer sentar em outro lugar, né? E quando você vê alguma coisa disso que estamos tentando mostrar aqui, o conhecer a realidade lá do distrito, do município, da sede de comarca, e galgar esse posto até atingir o grande centro,
ele seria o ideal, a verdade é essa aí. Assim como é na magistratura, em qualquer outra atividade, você tem patamares, né, a atingir, e não da maneira desenfreada que hoje acontece. Então, acho que isso aí, para a nossa categoria, estou aqui cortando a própria carne, né, ela talvez não seja tão humanizada, vou usar o termo humanizada. Então, quando falamos em robotizado e humanizado, né, nós começamos a pensar, se nós não humanizarmos a nossa atividade, também nós corremos o sério risco de vivermos nessa corrida desenfreada. Ontem, meu filho chegou de Santa Catarina, onde foi fazer o concurso. Ele hoje está no Rio Grande do Norte, e lá estavam mais de 500 aprovados em concurso, e, naturalmente, por ordem classificatória, é que vão escolhendo o cartório de maior conveniência. E, pasmem, tem colega que já passou em 4, 5 cartórios no país e mantém lá um substituto, e ele vai fazendo a carreira dele nessa linha. Não sou contra, não, mas eu estou a falar aqui da dificuldade da pessoa conhecer coisas menores, conhecer a base. Às vezes pensa só no topo, só no grande. E isso, para nós, é um desafio também. Então, eu acho que nós, assim como o cadastro, ainda vivemos ainda momentos que precisam de ser equacionados, né? Estamos aqui com as recomendações Arimateia, que geraram. Opa, sim, só manifestação. Aí você está falando da Lei 6.015 dos livrões, né? Livro, perfeito. muitos com a posse, que não tem interesse em fazer a sua matrícula, abertura de matrícula. E a tecnologia, doutor Luiz, ela é interessante, porque já saiu dos livrões, já veio a lei com a matrícula, uma coisa mais reduzida, mais moderna. Já está fazendo o registro eletrônico, e nós estamos vindo com a questão do mercado de carbono e o crédito de carbono, e com a tecnologia do georreferenciamento, das imagens. Então, eu penso que nós estamos passando um momento tão ímpar de informações, e eu faço uma crítica, uma crítica pessoal. Os estados, como o senhor falou lá no início da nossa reunião, eles estão perdendo o time. Primeiro, que o estado é pesado, ele é muito demorado, né? Ele é quase que uma lei, vem os costumes, depois ele age. Mas, claro, a gente tem exceções. E aqui eu quero registrar a exceção do estado de Tocantins, por exemplo, que já abriu um edital de chamamento a uma empresa para fazer o levantamento de crédito de carbono no estado de Tocantins. E o Pará, uma empresa estatal, que vai comercializar. Aí eu penso que nós poderíamos, na questão de estado, ser proativos. De que forma? Se o estado que detém o poder de regularizar aqueles imóveis, no caso aqui de Mato Grosso, nós temos a regularização onerosa especial, que são de áreas 100% preservadas. Por que não realmente ter uma empresa estatal com um poder de polícia e controle, né? Pelo menos nesse momento, e validar essas áreas que estão na mão de pessoas ocupadas? Claro, a gente tem que ter uma ponderação, porque se você fala isso para para quem nos está informando a área devoluta, que isso é o que acontece em todo o Brasil, o Estado só sabe das suas áreas devolutas provocadas por aqueles que os ocupam, mas seria talvez um momento importante, né? Porque o Estado chancelaria esse imóvel para uma segurança jurídica do mercado de carbono. Aí, talvez, quem sabe, isso aí poderia vir uma empresa e lançar isso aí no mundo inteiro. E aí, claro, tem os debates, como o senhor falou, da Indonésia, nos outros lugares, né? Isso é só um adendo aqui para poder fazer esse registro dessa modernidade rápida que nós estamos vivendo. No registro civil, Helder, isso aconteceu, conforme falamos em momento anterior, porque houve a mão do Estado, né? O Estado subsidiou e tudo fez. Nos outros casos, notadamente no registro de imóveis, principalmente das pequenas comarcas, dos pequenos municípios do nosso país, o registrador tem que fazer tudo isso do bolso dele. E, se aprovado no concurso, ele chega com tudo isso numa situação não avançada, ele tem que fazer do zero. E as corregedorias, às vezes, estão exigindo que ele, em tempo recorde, né,
coloque em ordem toda essa situação. A exemplo daquela matrícula que mostrei aí, o que é quase impossível, ou humanamente impossível. A pessoa, às vezes, prefere até renunciar àquela serventia, porque ele não quer e nem tem condição de fazer com que isso aconteça. Aí vem a fala, mas por que o Estado não assume, né? É aquela outra questão. Nós sabemos hoje que as corregedorias fazem as designações de interinos, mas não dão a eles também o suporte necessário para que ele tenha uma assessoria técnica para executar esse trabalho. Então, o próprio Estado brasileiro, nessa hora em que pesa aí alguns avanços, mas ele ainda deixa a desejar com relação a essa busca de qualificação, essa busca de apoio, né, àquilo que precisa. Por isso eu vejo que a dificuldade ainda de se implantar, falávamos aí no crédito carbono e qualquer outra coisa, em grande parte do país. E a solução seria, então, concluindo, é que tudo isso acontecesse a partir do município, como piloto. Então, se fizesse um trabalho, sim, de uma maneira programada, organizada, com apoio governamental nessa hora, que seja do Poder Executivo, né, Judiciário, Legislativo, para que isso aconteça. Fora isso, eu vejo com muita dificuldade esta implantação a nível nacional, assim como falava lá o Velho South na edição do Código da Argentina, né? De que, em razão do tamanho do país, da falta de profissionais altamente capacitados de assessorias técnicas para isso, ou de recurso financeiro também, esse estado de coisa ainda vai perdurar. Mais de 50% dessas transcrições nos livrões aqui no país ainda permanecem da maneira que estão, certo? Isso nos deixa também preocupado. Era isso que eu queria dizer. Eu agradeço aí a atenção e vamos seguindo juntos aí, ouvindo Obrigado, doutor Ematé. É uma algum aula aí, né? O questionamento do doutor ouvidor. Luiz Ojeda falou assim, a vida dele, né? Ele tem que fazer os registros disso aqui. A gente está fazendo alguns registros digitais aqui, digitalizados, né? E para quem não conhece o doutor Ematé, além de tudo, é um grande amigo, um cara super generoso e sempre dando uma aula. Doutor Luiz,